Fala pessoal, tudo bem com vocês? Depois de falar da Liga dos Campeões, o assunto agora de futebol europeu é a Liga Europa e a Conference League, os jogos de volta das quartas de finais. Então peço para você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora começar com o mais importante, que é a Liga Europa. Temos todos os jogos acontecendo na quinta-feira, todos os jogos às 4 horas da tarde na quinta, iniciando pelo Bodo Glimt, o bodão da massa, que no jogo de ida fez 2-0 na Lazio, na Noruega, agora no jogo de volta no Olímpico de Roma. Eu tinha falado no vídeo semana passada que jogar no frio da Noruega não é fácil. E o Bodo Glimt fez mais uma vítima. Abriu 2-0 e assim, foi pouco. O Bodo Glimt criou bastante. Poderia ter saído com uma vantagem ainda maior e seria totalmente merecido. Teve chances para isso. Foi uma atuação bem convincente, jogando muita bola mesmo. É um time muito bem treinado que quando joga em casa, quando joga no frio, lá no topo da Noruega, é ainda mais perigoso. A Lazio fez grande Liga Europa até aqui, joga em casa, estádio lotado, vai com tudo para tentar pressionar. É um time também que vem fazendo uma boa temporada, lutando por vaga em Champions do campeonato italiano. Mas aquilo, é uma desvantagem grande, vai ter que se expor, vai ter que dar o contra-ataque no o Bodo Glimt vai buscar explorar bastante isso. Não acho que seja um confronto definido, acho que a Lazio tem sim condições de reverter isso. Até porque se você pegar o outro jogo, o Bodo Glimt até perde para o Olympiacos no jogo de volta. Consegue abrir vantagem em casa e perde na volta. O Bodo Glimt vai buscar isso. Vai buscar principalmente os contragolpes, vai tentar aproveitar esse nervosismo da Lazio. E tem uma grande vantagem, pode perder por um gol de diferença que ele se classifica, mas eu ainda acho que é um confronto que não está fechado não. O Bodo Glimt é o favorito, pela vantagem que abriu, mas eu acho que a Lazio tem sim muita chance. Com esse estádio lotado, se conseguir um gol no primeiro tempo, vira um ambiente de pressão a seu favor. E tem bons jogadores, não é um time bem treinado. Mas, imagina a possibilidade de a gente ver um time da Noruega chegando numa semifinal de Liga Europa, semifinal europeia. Seria maravilhoso. Continuando com o possível adversário desse confronto, que é o Tottenham e a Eintracht Frankfurt. O jogo de ida em Londres 1-1. O jogo de volta agora na Alemanha. O Frankfurt abre o placar com o Ekitike, que também faz grande temporada. E depois o Tottenham empata com o golaço de letra do Pedro Porro. Sobre esse jogo, é aquilo que eu já falei sobre o Tottenham em outros momentos. Imprevisibilidade. A gente nunca sabe o que esperar desse Tottenham. Chegou a meter bola na trave, fez o goleiro brasileiro Calvin Santos, que é um goleiro para se ficar de olho, inclusive, pensando em seleção no futuro, fazer grande defesa. É um Tottenham que tem jogadores de qualidade no ataque: Son, Solanke, Brennan Johnson, Madison, Kulusevski. Você tem bons jogadores. A defesa é um problema, de fato. Realmente um problema, mas com o Cuti Romero, o Van de Ven e o Vicário sobe nível, tendo o Pedro Porro e o Doge na lateral. É um time que tem bons jogadores, mas é aquilo, a gente nunca sabe o que esperar do Tottenham, esse é o problema. Pode ir tranquilamente lá na Alemanha, fazer uma atuação dominante, porque tem qualidade para isso, tem total capacidade de fazer isso e se classificar com tranquilidade, como ir pode ir lá para Frankfurt e tomar um vareio e ser eliminado de maneira vexatória. Tem que ver também com a questão mental, essa pressão por títulos, esse peso de sempre falhar em mata-matas, isso pode jogar contra. O Frankfurt é um time bem treinado, é um time que mesmo com a perca do Marmoujo continua bem na Alemanha, é favorito hoje para conquistar a vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, tem o Ekitike jogando bola, e quando joga em casa também é um time muito forte, e vai tentar se aproveitar muito disso, dessa imprevisibilidade do Tottenham, das lacunas defensivas que o time tem. Então é um confronto para mim totalmente aberto. O Frankfurt tem a vantagem de jogar em casa, mas o Tottenham não um time individualmente melhor, mas é aquilo, nem sempre consegue ser de fato melhor que seus adversários. Do outro lado da chave temos, começando com o Athletic Club recebendo em Bilbao a equipe do Rangers. Jogo de ida na Escócia 0-0, um novo empate leva para a prorrogação e quem vencer se classifica no tempo normal. O Atlético é o grande favorito aqui jogando em casa, é outro que um time jogando em casa ainda mais forte, um time muito bem treinado pelo Valverde. Foi a segunda melhor campanha da Liga Europa, até ver aqui. Foi a segunda, né? Isso, foi a segunda melhor campanha da primeira fase, empatado com a Lazio. Como a Espanha vai ter 5 vagas na Champions, é praticamente certo que o Atlético vai ter uma dessas vagas, seja como quarto ou, na pior das hipóteses, quinto colocado, vai estar na Champions de maneira muito merecida. O trabalho do Valverde é muito bom. E o time tem bons jogadores, especialmente os irmãos Williams, são os principais estrelas, mas não só eles. O jogo de ida na Escócia, o 0-0 não é o que foi o jogo, né? A expulsão do Rangers ter que se defender com a menos, no primeiro tempo, matou muitas chances do time. Antes do jogo, se falasse pro Rangers um empate,
seria um péssimo resultado, porque era um time que eu postava muito as suas fichas e tentava vencer em casa, tentar ir pro jogo de volta no San Mamés com alguma vantagem para defender. Mas, pelo cenário de ter perdido um jogador no começo e ter jogado quase boa parte do jogo com a menos, o 0x0 ainda acabou sendo um bom resultado. O Atlético teve pênalti a seu favor, criou, pressionou bastante, mas não conseguiu fazer o gol. É o favorito na volta, mas aqui desperdiçou uma chance de ir para esse jogo de volta com uma vantagem bem grande a seu favor. E por último, temos aí um outro confronto bastante aberto, o Manchester United recebendo o Lyon. O jogo de ida 2x2. O Lyon sai na frente, com o gol do Almada numa falha do Ananá. O Manchester United consegue virar. E aí, no último lance, o Ananá resolveu dar outro presente para o Lyon e o Cherki empatou. É aquilo, o Manchester United, eu venho notando uma evolução no time, apesar dos problemas individuais. Eu acho que é o pior momento do trabalho do seu técnico, que agora é o Rubem Amorim, nessa temporada, já passou. Acho que nas últimas semanas o time vem evoluindo, principalmente defensivamente, vem sendo mais seguro, vem sofrendo menos. Ofensivamente vem tendo mais volume, aí esbarra no problema que é a falta de qualidade na hora de definir as jogadas. Você só tem o Bruno Fernandes como um cara confiável para finalizar, isso é um problema. E aquilo, a defesa, apesar de ser evoluído, tem seus momentos, e você tem um goleiro que não passa confiança alguma, e em qualquer momento ele pode te deixar na mão. O Manchester United jogou para vencer o Lyon, fez 2 gols, e não saiu vitorioso porque o goleiro falhou 2 vezes, e não foi algo isolado. A passagem no United é muito ruim. O Lyon tem bons jogadores, acho que a chance do Lyon passa muito por isso, saber aproveitar os bolas que o Manchester United pode dar. Tentar usar a pressão, que o Manchester United entra muito, assim como o Tottenham, são 2 times que dependem desse título da Liga Europa, tem muita pressão para serem campeões, pode tentar usar isso a seu favor, tentar ir segurando o jogo e amarrando, porque conforme o tempo for passando e o Manchester United não tiver em vantagem, a pressão vai começar a ficar mais forte, o nervosismo vai bater, a pressão pelos resultados, o peso das derrotas dos últimos tempos, o peso da temporada ruim, o peso de fracassos anteriores. O Lyon pode usar esse fator mental a seu favor. E o Manchester United, cara, se o Ananá numa defesa não estragar, pelo que vem jogando bola, é favorito aqui, tem condições total de passar. Mas é isso, é um time que tem fatores que podem jogar contra ele a qualquer momento. E isso atrapalha bastante no mata-mata. Indo para a gloriosa Conference, assim, os favoritos, né? Vai chegar, a Conference é muito legal, mas a gente sabe que chegando assim nas fases mais avançadas, a tendência é o time mais forte e ele sobressaindo. Começando com o Chelsea, que matou o confronto na Polônia, fez 3x0 no Legia Varsóvia, ainda poupando um outro jogador, rodando um pouco o elenco. Por esse jogo de volta em casa, deve rodar ainda mais o elenco. É aquilo, é o grande favorito, é um time individualmente muito acima dos demais. O Legia já fez uma grande campanha, fez uma grande festa antes do jogo, vale destacar. É aquilo, vale pela viagem. Até esse foi o vídeo, com certeza os poloneses que foram lá vão fazer também uma grande festa fora de casa. Mas o Chelsea já matou o confronto, fez o que tinha que fazer, que era aproveitar as chances do jogo de ida, abrir uma grande vantagem para justamente ir para o jogo de volta tranquilo e podendo até rodar o elenco. Se o Chelsea passar, ele pega na próxima fase o vencedor de Rapid Viena e jogar bem, jogo de ida na Suécia, vitória do Rapid por 1x0, que agora jogando em casa é o favorito a passar, pode jogar por empate. Já era se esperava um confronto mais equilíbrio, um confronto mais aberto, não pode subestimar a equipe sueca, mas o Rapid Viena é o grande favorito aqui para se classificar e enfrentar o Chelsea numa semifinal. Quem diria que nos últimos anos, desde o surgimento do Red Bull Salzburg na Áustria, que a primeira vez vendo um time austríaco chegando numa semifinal europeia seria com outra equipe sem ser o Red Bull Salzburg, né? Seria o Rapid Viena a chegar nessa fase. É curioso, mas será histórico para o clube. Também, se o Djurgården conseguir a virada, também será histórico qualquer um deles chegar numa semifinal europeia, mesmo que do outro lado esteja um Chelsea que é muito favorito. Já do outro lado da chave, o Betis fez 2x0 em casa contra o Jagiellonia da Polônia, cumpriu a obrigação, poderia inclusive ter vencido por mais, se criou para isso. É uma qualidade técnica também grande e é um Betis que crescendo muito nessa reta final de temporada, segunda metade de temporada, desde a virada do ano, as contratações, o time cresceu muito de desempenho. Inclusive o Betis tem boas chances de estar brigando, lutando por vaga na Liga dos Campeões do Campeonato Espanhol. Então é um time que cresceu muito. O Antony jogando bola, mas não só ele, as outras contratações também foram muito importantes. Então é um Betis muito favorito aqui. O Jagiellonia, a questão também é aquilo que eu falei com o fã da Europa, é um problema não tomar gol, né? Vai ter que sair para cima, vai ter que tentar criar uma pressão jogando em casa, mas é uma tarefa muito difícil, é uma grande diferença financeira e técnica a favor do Betis.
E no outro confronto, a Fiorentina jogando em casa contra o Celje da SEJ da Eslovênia, vencendo o jogo por 2-1 fora de casa, joga pelo empate em casa para chegar a mais uma semifinal de Conference. É também favorita, esse foi um jogo que teve mais dificuldade, foi buscar uma vitória depois, mas ainda assim tem um grande favoritismo aqui. Acho que qualquer coisa que não seja a Fiorentina se classificando seria uma grande surpresa. Na verdade, qualquer coisa que não seja Chelsea, Betis, Fiorentina nas semifinais vai ser surpreendente se um deles ficar pelo caminho, porque a diferença é grande, né? Ainda mais depois do resultado dos jogos de ida. Mas é isso, pessoal. Agora eu quero saber de vocês. Deixem nos comentários os seus palpites, tanto para os classificados das semifinais da Liga Europa e na Conference. Não esqueça de dar like no vídeo e de me seguir para mais conteúdo e se inscrever no canal. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.